Ok. Então, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, bom dia. Todos conseguem me ouvir? Bom dia, professora. Bom dia. Então, tá ok. Avisa aí que já vamos começar a aula no horário normal, tá ok? Quer dizer, normal não, né? Que já é 7h05. Confere aí comigo, pessoal. Na última aula, nós tínhamos trabalhado a questão... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. De íon, cátion, ânion, né, perda, ganho de elétrons, e passei para vocês lerem aquele artigo, não foi isso? De ligações químicas, que está lá na plataforma Moodle. Confere? Sim, Jar, que falou comigo? Jardeci, né? Jardeci? Como é que é a pronúncia do seu nome? Jardeci. Foi isso que aconteceu na nossa última aula? Isso. Ok, então obrigada. Bom, pessoal, então vamos começar a falar um pouquinho sobre ligações químicas, e aí depois a gente vai lá naquele artigo para a gente fazer algumas discussões, tá bom? Ok? Esse material que também está lá na plataforma Moodle, para vocês depois olharem, que são os slides referente a ligações químicas. Mas antes eu tinha pedido para vocês olharem aquele artigo. Tiveram alguma dificuldade com relação à leitura do artigo? Conseguiram ler o artigo, pessoal? Marcos, Raimundo, Tiago, Júlia, Arthur, Caio. Conseguiram ler? Sim ou sim? Vocês estão calados, hein? Bom, ligações químicas. Vocês já estudaram isso também lá no ensino fundamental 2 e depois no ensino médio também, né? É um conteúdo que não é novo para ninguém. Mas o que seriam ligações químicas que unem os átomos? Qual é o motivo dos átomos estarem unidos, pessoal? Por que os átomos se unem? Alguém sabe me dizer por que os átomos se unem? Vocês leram o artigo, então sabem me dizer, se não lembrarem mais lá do ensino fundamental. Quem relembra isso? Quem quer comentar? Pessoal, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Bom dia, bom dia. Ixi, hoje nós estamos num silêncio total, hein? Bom, os átomos se unem na busca, como eu já tinha dito para vocês, que tudo caminha no sentido de que menor energia, maior estabilidade. Então, os átomos vão se ligar para que eles tenham essa condição. Menor energia, maior estabilidade. Porém, a gente colocou aqui, né? Porém, nem todos os átomos conseguem formar ligações. Vocês concordam com isso? Que nem todos os átomos conseguem formar ligações? Tem átomos que conseguem, então, sobreviver sozinho? Isso é verdade? Hein? Sim ou sim? Bom, e aí trouxe aqui um parágrafo aqui falando algo, né, com relação a esses átomos desse, né, que está nesse grupo, que é o grupo 18º da coluna da tabela periódica. Quem quer ler para nós? Pode ser você, Jardeci? Pode, professor. Pode, né? Porque quando eu não ouço vocês, eu fico meio assim. Então, eu tenho que chamar alguém para ler alguma coisa aqui, para eu poder ficar mais, não sentir tão sozinha. Então, por favor, Jardeci, lê esse parágrafo aqui para nós, por favor. Dois átomos de um gás nobre exercem entre si uma atração mútua tão fraca que não consegue formar uma molécula. Por outro lado,
A maioria dos átomos formam ligações fortes com átomos da própria espécie e com outros tipos de átomos. E por que será, né? Então, ele diz que 2 átomos num gás nobre. Vocês lembram qual que é Vou voltar aqui um pouquinho, que nós já mostramos, né? Cadê ela aqui? Vou trazer essa tabela aqui para frente, porque senão a gente vai ficar voltando aqui, não dá certo, não. Só um minutinho, vamos chegar nela lá. Acaba eu colocando esses slides aqui. É aqui, chegamos na tabela periódica. Deixa eu apagar aqui. Toda arriscada essa tabela, nossa, né? A gente limpa ela de novo. Gás nobre. Quem são os gases nobres? É essa coluna aqui, ó. 18ª coluna da tabela periódica. Quais são os elementos dela? É o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio, né, radônio e o organessônio, que é o último, é o 118. Esse foi o último elemento, né, que foi aí em 2016, que foi colocado na tabela periódica. Então, é algo bem recente, né, 2016. Bom, por que esses elementos aqui, esses átomos desses elementos químicos, ele disse que não por exemplo, hélio com hélio, né? O neônio com neônio, argônio com argônio, não se ligam. Não formam uma ligação química. Qual é, né, quando eu penso assim, oxigênio, o gás oxigênio que nós respiramos, qual que é? É a ligação química entre 2 átomos do elemento químico oxigênio. Quando eu penso o gás nitrogênio, é a ligação química entre 2 átomos do elemento químico nitrogênio. E assim por diante, nós temos vários elementos químicos, né, que se ligam entre si. Mas hélio com hélio, falar assim, eu tenho aqui hélio 2. Não, isso não existe. Ou neônio 2 também não existe. E a mesma coisa com os demais. Entre si. Por quê? Por que será que eles não se ligam? Qual é a situação desses elementos que faz com que eles tenham dificuldade de ligar, não só com átomos do mesmo elemento, né? Mas com outros também. Alguns deles se ligam, mas, por exemplo, o hélio, o neônio não se liga com ninguém. Não liga entre si também. Por enquanto, a gente não achou nenhum hélio ou neônio ligado com outro átomo de um outro elemento químico também. E ele diz que exercem entre si uma atração mútua tão fraca que não consegue formar uma molécula. Né? Já, por outro lado, a maioria dos átomos forma ligações fortes com átomos da própria espécie e com outros tipos de átomos. Eu mostrei lá, por exemplo, né? O oxigênio, então, forma ligação com o próprio átomo de oxigênio, ou o oxigênio forma ligação com o átomo de hidrogênio, né? A famosa molécula de água, tão especial na nossa vida, e o gás oxigênio. Mas o que faz com que alguns elementos de algum determinados átomos se ligam entre si e o dos gases nobres ou do grupo, né, 18º da tabela, isso não acontece, ou tem dificuldade, inclusive, de ligar com outros que não sejam o mesmo tipo de átomo, de um mesmo elemento químico? Alguém sabe me dizer por quê? Hein, Arthur? Bom dia, Arthur. Tiago. Júlia. Bom dia, estão me ouvindo? Não, né? Acho que não. Bom dia, professora. Eu estou ouvindo a senhora sim, é porque eu estou aqui no carro, mas estou prestando atenção. Você está no trabalho já. Menina, a vida não é fácil para ninguém, hein? Mas você sabe me explicar por quê?
Ou esse dia você Sei faltou, não. sabe, não? Esse dia você faltou a aula, né? Esse dia não foi fácil. Então, vamos lá, gente. Olha, uma molécula, né? Ela só será formada. Então, por exemplo, essa molécula que eu coloquei aqui para você. Estou sem um lápisinho aqui. Sem o oxigênio. Molécula do gás oxigênio. Como é que eu falo? Essa é uma molécula do gás oxigênio constituída por 2 átomos do elemento químico oxigênio. Agora nós vamos estudar como que esses 2 átomos se ligam. Essa é a proposta nossa. Então, uma molécula só será formada se esta for mais estável. Ó, gente, destaca isso aqui. Coloca lá em cima da cabeceira da cama de vocês, ou o nosso amigo Tiago coloca aí no carro, porque parece que a sua órbita, o lugar que você mais fica aí, mais estável, é dentro desse carro, não é? Já madrugou dentro dele? Então, caminho é esse. Só vai formar se for mais estável. E qual é a condição para eu ser mais estável? Tiver menor energia. Então, eu só vou ser mais estável se eu tiver menor energia. Só vou ser mais estável se eu tiver menor energia. Sempre assim. Esquece disso não, gente. Essa frase agora tem que fazer parte do seu, no seu interior, certo? Então, só vou ser mais estável se eu tiver menor energia. E as moléculas só vão se formar se tiver essa condição. Professor, então quando eu tenho o oxigênio sozinho, ele tem maior energia. E se ele tem maior energia, ele tem o quê? Menor estabilidade. Confere? Estabilidade. Quando ele está ligado assim, aí o que eu tenho? Eu tenho uma menor energia, então a energia caiu, e agora eu tenho o quê? Uma maior, o quê? Estabilidade. Então, é por isso que os 2 oxigênios se juntaram para formar a molécula. E aí ele traz uma exceção, nunca gostei muito dessa palavra, ela já começa por ser difícil para escrever. Já pensaram como é que essa palavra é difícil para se escrever? Exceção? Ela foge totalmente às regras da língua portuguesa, gramática. Por isso que ela já vem com essa, né, exceção. E eu não gosto da palavra exceção, porque toda exceção tem uma explicação. Então, eu gosto mais da explicação do que da exceção. Mas com exceção dos gases novos, os demais átomos têm a tendência de formar moléculas através do estabelecimento de ligações. Mas por que, de novo, a gente volta lá nos gases novos? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, o arganonécio. Por que eles não têm a tendência em formar moléculas? O que eles têm de especial, gente? Vou voltar lá, eu podia ter copiado, né? Mas não copiei, eu vou voltar. Tá ouvindo aí, Tiago? Tô sim, professor. Fica meio difícil para mim que eu tô no trânsito, mas eu tô prestando atenção na aula da senhora, viu? Tá, não vou ficar chamando então, senão, porque senão você vai causar um acidente aí. Pessoal, por quê? Por que esses caras aqui, ó, que eu deixei destacadinho aqui, bonitinho, não... Eu vou até diminuir essa nossa tabela. Acho que eu não vou conseguir puxar ela, não. Aumentei ela muito. Tá, consegui. Só vou pôr ela assim, ó. Problema não, né? Eu vou pegar aqui o hélio. Primeira coisa, o hélio. Vamos lá. O hélio, tudo caminha nesse sentido aqui, né? Número atômico 2, certo? Então, já sabemos, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que o átomo está no seu estado, o quê? Neutro, né? Modelos atômicos que nós discutimos aí com vocês. Fazendo a distribuição eletrônica para o hélio,
um S2. Assim? Vou pegar agora, vou deixar aqui. Vou pegar o neônio agora. Neônio, número atômico 10. Então, vamos lá. Um S, dois S, dois P. Vou passar os níveis de energia aqui. E vou distribuir aqui meus 10 elétrons. 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10. Vou pegar mais um. Pode ser agora o argônio. Pode ser? Número atômico quanto? 18. É isso, gente? Isso, professora. Oh, obrigada. Alguém falou comigo. Quando vocês puderem falar, eu agradeço. Sabe que uma das coisas que os professores têm mais sentido falta disso, né? Nesse modo online. Vamos lá, então. Vamos distribuir 18 agora, né? Então, como é que vai ficar 18? Ó, 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, 1, 2, 12, para 18, 6. Bom, e aí você pode continuar aí nos demais, se depois você quiser testar. Bom, o que é isso? Vamos colocar nível de orbital. Então, camada de valência, nós já discutimos, vocês leram um artigo, teoria da ligação de valência. Confere, eu marquei o artigo para vocês lerem, não marcou aí? Tô ficando doida, não, tô? Não, tá certo. Ok, obrigada. Então, 2 elétrons. Então, vou colocar os 2 elétrons aqui. Modelo orbital. Neônio, última camada, camada de valência. Tem o subnível S, um único orbital, conforme a gente já tinha visto. Subnível P, 3 orbitais. Certo? Vamos distribuir os elétrons aqui. Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar melhor. Ó, 2 elétrons, subnível S. Então, um spin para cima, um spin para baixo. 6. Se eu colocar o primeiro para baixo, eu tenho que semi-preencher todos com spin para baixo. E voltar agora, tenho 6, né? Então, não tenho mais como entrar com spin para baixo, então agora tem que entrar com spin contrário. Estão todos os orbitais completos. Agora eu venho aqui para o argônio. Vou colocar aqui assim. Né? Então, eu tenho subnível S, um orbital, subnível P, da mesma forma, 3 orbitais, conforme nós vimos. E eu tenho 2 elétrons para eu distribuir no subnível S. Se eu colocar agora no P para cima, eu tenho que semi-preencher todos para cima. E eu volto ao contrário, são 6, então, caminhar do elétron nessa região. Bom, o que eu tenho de especial, tanto no hélio, na camada de valência, no caso do hélio, única camada. No caso do neônio, eu tenho 2 camadas, e a camada de valência é a segunda camada. E no caso do argônio, eu tenho 3 camadas, e a camada de valência é a terceira camada. O que eu tenho de igualdade, de semelhança, com relação à camada de valência do hélio? Com relação à camada de valência, então, camada de valência do hélio, camada de valência do neônio e camada de valência do argônio. O que tem de semelhante nelas? Nas 3 camadas, pessoal? Com relação à questão dos orbitais.
Lembra que eu falei para vocês que o orbital... lembra que eu falei para vocês que o orbital, aquela região de maior probabilidade de encontrar o elétron, ela pode estar vazia, ela pode estar semi-preenchida, são as condições que eu posso ter, essa órbita, né? Ou ela pode estar preenchida. Qual dessas condições aqui, né? Vazio, só tem um espaço, mas não tem um elétron. Tem um espaço, mas eu tenho um único elétron. Ou eu tenho um espaço que está completo, tem os dois elétrons, e é aquela condição onde eu tenho, não suporto mais elétron. Qual delas eu tenho maior estabilidade? A primeira condição, a segunda condição ou a terceira condição? Acho que é a terceira, né? Terceira condição. Muito bem, Divaldo. É a terceira condição. Ou seja, tudo caminha para cheirar esta condição aqui. Porque nesta condição, eu tenho os dois elétrons, logicamente, com campos opostos, né? Fazendo uma menor movimentação possível e, consequentemente, se eu tenho essa menor movimentação, lógico que ele não é estático, ele movimenta, né, tem um campo, mas tem, inclusive, nessa movimentação desse campo, tem um campo atrativo, por isso que os dois conseguem coexistir nesse espaço, mas com uma menor, uma menor energia. E como eu disse, aquela frase lá que eu destaquei para vocês, quando eu tenho menor energia, eu tenho maior estabilidade. E tudo caminha no sentido de maior estabilidade. Então, o que eu tenho de especial com relação ao hélio, ao neônio ou ao argônio? São estáveis. Por quê, professor? Porque os orbitais deles estão completos. Então, eles têm baixa energia, alta estabilidade. Se eu já tenho baixa energia e alta estabilidade, eu tenho necessidade de ligar com alguém? Assim, súbita necessidade de ligar? Eu preciso para poder adquirir uma menor energia e uma maior estabilidade? Não. E aí eu acredito que vocês viram lá no artigo, e que ele também traz isso, mas ele explica o real motivo, como eu falei, não gosto dessa palavra exceção, e nem gosto de regra, porque toda regra, ela é criada, mas ela tem um porquê por trás, e toda exceção também tem uma explicação por trás, então é preciso entender o motivo, né? Que alguém estudou, deve lembrar, regra do octeto. O que era a regra do octeto? Vocês não ouviram isso, não? Professor... O átomo, ele se estabiliza com 8 elétrons, eu acho. Isso, falava assim, isso, né? Isso, gente. Todo átomo... Isso, procura estabilizar quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. Aí tinha lá, exceção. É assim? Isso. Pode falar, Marcos. Alguém falou aí? Professora, eu não lembro direito, mas tinha alguma coisa com 2 elétrons, se eu não me engano, né? Ah, e tinha assim, tinha professor que até chama assim, ó, regra do dueto, porque tem no livro mesmo, regra do dueto. Ah, é o caso do hélio, né? O hélio tem 2 e se estabiliza. Ah, o hidrogênio número atômico 1, né? Olha lá, ó, deixa eu pegar aqui. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu só puxar aqui para vocês lembrarem comigo, ó. Olha lá o hidrogênio, ó. Número atômico 1, não é? Hidrogênio, número atômico 1. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, né? Número atômico 1, como é que vai ficar? Um S1. Se eu colocar em nível de orbital, ele tem um elétron. Se entrar um outro elétron aqui, então o hidrogênio fica estável com 2. Assim? Mas que coisa, né? Mas essa regra do octeto, ela é só válida, aí o professor explicava também, ela é só válida, tirando o hidrogênio, então tem aqui, ó,
né, esses caras aqui. O lítio também tem uma dificuldade. O grupo 2 também tem algumas exceções aí que têm que ser discutidas, né, que é exceção, que na verdade não existe exceção. E esses grupos aqui, o 13º, o 14º, o 15º, o 16º, o 17º. Ah, mas quando eu penso nesses elementos aqui, ó, do grupo 2 até o grupo 12, e os de transição interna, que está dentro do grupo 2, aí já não é válido a regra do octeto. Ué, mas por que essa regra não é válida mais para esses? Não. Porque a regra é essa, gente. Qual é? Todo átomo tem que estar com menor energia. Porque se ele tem menor energia, ele tem maior estabilidade. Qual é a condição para que ele tenha menor energia? A condição para que ele tenha menor energia é estar com os orbitais completos. Então, essa é a explicação. Então, os átomos dos elementos químicos procuram se ligar, e aí nós vamos ver as formas que eles podem se ligar, aquela que ele tem um menor gasto energético, ele vai caminhar no sentido também de ter um menor gasto energético para se ligar, e para chegar nesta condição, a condição que ele vai estar com a sua órbita completa, a sua camada de valência, né, com os seus orbitais completos. Isso, fisicamente dizendo, dá-se uma menor energia, uma maior estabilidade. E foi por isso, então, né, que quando a gente discutiu aqui, voltando lá, mostramos, então, né, que a atendente forma através do estabelecimento de ligações, com exceção dos gases nobres. Não é exceção, né? É porque eles já estão numa condição de estabilidade, mas eles podem se ligar com outro átomo de outro elemento químico? Pode se ligar. Depende das necessidades. Se eu vou gerar uma estrutura que não vai interferir na energia deles, isso pode acontecer? Pode acontecer, certo? Isso, inclusive, foi questão do Enem aí, há uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, que o Enem vinha trazendo isso, né? Mas os gases novos podem formar moléculas. E aí tem aluno que, quando, né, estuda essa regra do octeto e incorpora essa regra do octeto, ele jamais aceita que os gases novos podem formar ligações, tá? Então, assim, podem formar. Agora, entre si, hélio com hélio, neônio com neônio, isso ainda não acontece. Por enquanto, não, tá? Bom, o que é importante dentro de uma ligação química, né? As características importantes das ligações químicas. Polaridade, distância e energia. Opa! Fisicamente falando, né? O que seria polaridade, gente? O que seria essa palavra polaridade? Eu ainda não vou explicar isso aqui, não. Depois eu vou apagar e vou voltar aqui. O que seria polaridade? Lados positivos e negativos. Então, eu tenho, né, polos. Tenho positivo, tenho negativo. Então, em uma ligação química, isso é importante. Vou apagar isso. O termo, depois eu vou explicar. Distância. Será que em qualquer distância é possível ocorrer a ligação entre dois átomos? Ou tem uma distância, como se diz, ponto certo para que ocorra a ligação? E quais são as características dessa distância ideal para que ocorra uma ligação? Então, tem uma distância, e uma distância com características que vai dar aproximar essa idealidade de ocorrer a ligação. Então, a ligação não acontece de qualquer forma, não. Né? E energia. A questão energética. Então, eu vou deixar aqui, depois eu já vou voltar aqui para a gente discutir esses termos aqui. Eu acho que eu tinha feito aqui, né? Só para vocês recordarem um pouco no cotidiano aí. Isso aqui apareceu um negócio aqui. Deixa. Alguns compostos que vocês conhecem no dia a dia. Vocês conhecem enxofre? Alguém já viu enxofre? Já ouviu falar de enxofre? É um composto, já, né?
uma rocha contendo enxofre, mais ou menos essa característica, coloração amarelada, né? É tipo uma granulometria bem fina, né? Parecendo tipo um pó. Fluorita, né? Na verdade, é uma estrutura de uma rocha também, né? É um cristal. E o aço? O aço é o que mais nós conhecemos. O que é aço para vocês? Existem diferentes tipos de aço ou existe um único tipo de aço? E o que é o aço? É um elemento químico, o aço? Como é que formou o aço? Vocês já se perguntaram isso? Uma coisa que vocês utilizam. O aço é a formação do ferro com carbono. Ferro com carbono. E tem apenas um tipo de aço, Jardesse? Ou existem vários tipos de aço? Não, existem vários tipos. E o que vai diferenciar um tipo em relação ao outro? Eu creio que é uma quantidade maior de moléculas do próprio aço. Quem mais tem uma outra opinião aí? Que vai... Eu acho que o aço ele vai mudando de acordo com a quantidade de carbono que você vai colocando nele, né, professor? Só o carbono que vai alterar, então, as características do aço? Aí eu já não me recordo. Outra pessoa queria dar outra opinião com relação ao aço? Então, na verdade, o aço é uma liga metálica. Eu posso dizer isso? Isso. Que, na verdade, já não tem só ferro e carbono. Eu tenho, né, uma diversidade de átomos, de elementos químicos. E isso é que vai diferenciar um aço do outro. Está relacionado com concentração, tanto de ferro quanto de carbono, mas de outros elementos químicos também. Aí, mas como que formou o aço? Falei, uma liga metálica. Como é que forma uma liga metálica? Como que eu formo uma liga metálica, gente? Ligações químicas. Ligações químicas entre quem? Entre os átomos, que nós chamamos de ligações químicas primárias, que vai de encontro àquela característica. Qual que é aquela característica que nós falamos? Menor energia, maior estabilidade. Certo? Então, ó, de novo, vamos voltar aqui, né, que a gente já falou. A baixa energia dos gases nobres, então os gases nobres têm baixa energia, está associada ao fato de possuírem um nível eletrônico mais externo, ou seja, a camada de valência completamente preenchida. Certo? Já tinha dito isso, reforçando. Essa estrutura é frequentemente denominada estrutura de gases nobres. Certo, gente? Então, isso aqui é só reforçando o que nós já mostramos para vocês lá anteriormente. Bom, mas vamos aqui pensar um pouquinho em duas características e a gente vai lá naquele artigo daqui a pouco. Apagando. Aqui são os gases novos, tá faltando, né? Só até o radônio, mas é o suficiente para a gente pensar. Hélio, neônio, neoargônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá. Então, são átomos dos gases novos. É aquela coluna 18ª. Aqui ele trouxe duas informações muito importantes. Quais são? O raio, dado em picômetro, né? Pico no metro, né? Milimicro, nano, pico. Pico é 10 a menos 12 do metro, certo? Então, significa que do hélio é 99, né? Não posso esquecer da unidade aqui. 10 a menos 12 do metro. O neônio, 160. O argônio, 192. O criptônio, 197. E o xenônio, 217. Olha, professora, por que o raio... O que aconteceu com o raio? O que é raio? Vamos lá, na nossa tabela? Vou copiar aquela tabela, senão ficar voltando.
Copiar, copiei. Mas eu vou precisar disso aqui também. Ó, tá aqui. Um textinho aqui sobre raio. Consegue visualizar ou não? Raio. Jardeci, você consegue ler para nós? Apesar, até uns dos outros. Ou tá ruim aí para a visualização? Não dá para ver. Tá? Por favor. No caso, eu vou ler aqui apesar de átomos, né? Isso. Apesar de os átomos não terem exatamente um formato esférico e a fronteira da eletrosfera não poder ser bem definida, algumas técnicas experimentais permitem aos cientistas obter um valor aproximado das dimensões atômicas, o chamado raio atômico. Pois, quando os átomos se organizam para formar substâncias, seus centros encontram-se em distâncias definidas um dos outros. Certo? Então, nós temos aí, ó, como eu tinha falado, né? Um picômetro é 10 a menos 12 do metro, tá? E eu tenho, né? Ó, picômetro. O raio de alguns átomos. Então, ele está relacionado com o quê? Né? Dimensões do átomo. E raio lá na geometria, o que é raio lá na geometria? Nas figuras geométricas. Como é que eu defino o raio? Se eu tiver Ixi, mas eu desenhando é terrível, mas eu vou tentar. Vocês são engenheiros, eu não sou não, tá? Sou química. Ainda bem, né? Você vai falar assim pra mim, né? Ainda bem, que se eu fosse engenheira, você já estava reprovado. É algo assim, não é? O meu desenho prematuro aqui. Isso aqui seria o quê? Seria o raio, né? A mesma coisa aqui na química, né? Apesar, como ele falou, não tem formato esférico. Então, é um negócio meio que, né? Aquela geometria que nós vimos do átomo lá. E eu tenho, então, do centro do átomo, ou seja, da região nuclear, até a camada de valência, eu tenho um raio. Então, vamos pensar um pouquinho com relação à nossa tabela periódica. Vamos voltar. A tabela é primordial, essa tabela tem que trazer para cá. É bom que vocês ficam olhando, né? Tudo que vocês já viram que eu falei, né? Epa, tá aqui, ué. Trago ela de novo. Apago tudo que eu escrevi. Pensa aqui comigo. Deixa eu pegar o vermelho. Hidrogênio. Tem uma camada, não é uma camada? Um S1. Só tem um elétron, nós fizemos, não foi? Aqui, ó. De novo, só para vocês repensarem comigo. Hidrogênio. Um S1. Lítio. Vocês conhecem o lítio, gente? Alguém já viu falar de lítio? Pode falar, Marcos. As baterias de lítio, professora. As baterias de lítio, né? Também o pessoal utiliza em outra coisa. Qual que a gente conhece a outra aplicação do lítio? Ih, branco não vai. Ninguém conhece? Só conheço mesmo em bateria, professor. Só em bateria? 2 com 1. Segunda camada, né? Olha lá, por isso que está na segunda camada da tabela. Se eu for no sódio, sódio vocês conhecem. Aonde tem o sódio? Como é que vai ficar a distribuição do sódio? Um S, 2 S, 2P, 3S, ó. Fazendo a distribuição aqui. 11, não é? 2, com 2, 4, com 6, 10, com 1, 11. Terceira camada, porque aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Se fosse o potássio, ia estar em qual camada? Se eu fizer a distribuição do potássio. Quer testar?
Deixa eu puxar aqui. Ah, não, vou fazer aqui, dá certo, ó, potássio. Quanto que é o potássio? 19? Então, vamos lá, ó. Um S, 2 S, 2P, 3S, 3P. Eu vou colocar o 3D, mas a gente não vai usar. 4S. Está tudo torto, né? A professora está bem mostrando que não é nada da engenharia. Quanto é? 19? Então vai ser o quê? 2. Com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 18. Ah, 12. Nossa Senhora. Com 6, 18. Com 1, 19. Parou em qual camada? Quarta camada. Primeira. Ó, essa não é a primeira camada? Segunda, terceira, quarta. Se eu fizer do rubídio, vai parar em qual camada? Quinta camada. Qual que vai a última camada? A camada de valência vai ser a quinta, e vai ser o quê? 5S1. E o césio? 6S1. E o frâncio? 7S1. Não é? Mas então, se você olhasse esta coluna aqui, de cima para baixo, igual eu fiz a seta, quem tem maior raio? O FR? Frâncio. Por quê, Felipe? Porque ele está na camada de valência maior. Ele tem um maior número de camadas. Então, eu estou aumentando o número de camadas, né? Então, conforme a gente viu o conceito aqui, de raio, né? Conforme a gente falou de raio, então, consequentemente, né? Esse cara tem um maior raio, porque ele tem um maior número atômico. Porque conforme na coluna eu fui aumentando o número atômico, ou seja, o número atômico não é igual ao número de prótons, é igual ao número de elétrons, eu fui aumentando o número de camadas, né? Então, se o elemento está na primeira linha, ele tem uma camada. Se ele está na segunda linha, ele tem 2 camadas. Se ele está na terceira, ele tem 3 camadas, e assim por diante. Se ele está na sétima, que é o caso do frâncio, então ele tem 7 camadas. Consequentemente, ele tem um maior raio atômico, certo? Ok, mas que é o que nós acabamos de ver, ó. O desenho aqui fica bem nítido para vocês, né? Vamos lá. Que nós acabamos. Nós mostramos o lítio, não foi? Mostramos o sódio, olha lá, ó, o potássio, o rubídio e o césio. É mais ou menos, né, a ideia aí, 152, 186, 227, 248, 265, o picômetro, que é o raio. Então, conforme eu vou aumentando, né, a carga nuclear no sentido da coluna, de cima para baixo, eu vou aumentando o raio. Tranquilo? Nenhuma dúvida com relação a isso? Sim ou não? Professor, essa regra também vale para os metais de transições? Também vale. Coluna de cima para baixo. Certo? Agora nós temos uma outra informação aqui interessante. Olha ela aqui. Essa setinha agora, ela está vindo da esquerda. Do contrário, né? Pessoas têm problema com direção, né? Não, sentido, né? Esquerda, direita, sentido. Sentido da direita para a esquerda. E o que aconteceu aqui? Eu tenho quais elementos? Neônio, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, boro, berílio e lítio. Deles aqui, olhando a imagem, quem tem maior raio? Por essa imagem aqui. Berílio, né? O berílio é o lítio, né? Não é o berílio. O berílio é 112 e o lítio é 152. Eu esqueci do último lá. Aqui, ó, né?
Pensando nessa linha aqui. Então, linha horizontal. Então, o raio aumentou o quê? Da direita para a esquerda. Ah, professor, tem algo estranho aqui. Vamos lá na tabela? Eu vou trazer a tabela aqui, tá vendo? Vai ficar mais fácil. Só um minutinho. Vocês já estão cansados de ver eu passando esse trem aqui, não estão? E eu cansei. Deixa eu só diminuir ela aqui. Ué, você não está me dando a opção. Ah, você. Só um minutinho aqui. Ver se eu consigo trazer ela aqui. E a gente vai diminuindo e põe o negócio tudo no mesmo lugar. Possível? É. Mais ou menos assim, né? Deixa eu tentar aumentar agora, para facilitar, para vocês visualizarem. Vocês não falam assim, ai, professor, não estou enxergando nada. Não é assim? Sim. Sim, dá. Consegue visualizar, pessoal? Bom, então vamos concentrar aqui de novo, né? Nesta linha. Esta linha aqui, né? Do neônio até o lítio, ela está representando quem? Ela nada mais está representando, né? Ó, do neônio até o lítio. É isso aqui, ó. Né? Aqui o lítio aqui, ó. Confere? Ah, professora, pensa no lítio. O lítio, vocês lembraram de onde vocês já conhecem lítio? Lítio. Não tinha feito. Era um S2, 2S1. Não foi isso? Lítio? Foi ou não foi, gente? Depois, berílio. Berílio. Berílio é 4. Como é que fica o berílio, gente? Um S, 2 S. Como é que vai ficar? 4 vai ficar o quê? 2 e 2. Boro, vamos fazer o boro aqui. Olha lá o boro, aqui. Né? Boro, 5. Então, 3, 4, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. O que está acontecendo com o número atômico aqui? Quando eu penso da esquerda para a direita, o que está acontecendo com o meu número atômico? Ele está aumentando ou está diminuindo? Aumentando, né? Aumentando, né? Mas e o número de camadas? Ele aumenta ou ele permanece constante? Porque todos estão em qual camada? A camada de valência deles está em qual? Segunda. Segunda. Então, o lítio parou no 2S1, o berílio parou no 2S2, o boro vai parar onde? No 2P1, o carbono também vai parar no 2P, o nitrogênio também vai parar no 2P, o oxigênio também vai parar no 2P, o flúor também vai parar no 2P, o neônio também vai parar no 2P. Só que completo. Foi o que nós já fizemos. Ou seja, todos a camada de valência é a segunda camada. O que está aumentando, né, a minha setinha azul, da esquerda para a direita? É a minha carga nuclear. De 3 passou para 4, passou para 5. Eu acho que vocês estão visualizando, não, né? Ó,
Consegue ver? Agora eu... Olha lá, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu número atômico, ele está aumentando, né? Consequentemente, a minha carga nuclear está aumentando, mas o meu número de camadas permanece o mesmo. O que acontece quando eu tenho, vou fazer esse aqui, ó, o lítio, né? Eu tenho 3 prótons no núcleo, certo? 3 cargas positivas. Eu tenho um núcleo aqui, eu tenho a primeira camada com 2 elétrons e eu tenho a última camada com 1 elétron. O que acontece entre esses elétrons e a carga positiva? Positivo no núcleo, negativo na eletrosfera. O que acontece? Qual que era a falha atômica do modelo atômico de Rutherford que nós estudamos? Que o elétron ia perder energia, ia ser atraído para onde? Para o núcleo, né? Aí o Bohr veio, o que o Bohr colocou? Ah, não, mas o elétron está com energia quantizada, um pacote de energia, e quando ele está nessa camada, ele permanece constante, mas ele pode absorver ou emitir essa energia, né? Então, por isso que ele não vai parar no núcleo. Mas essa carga positiva tem uma atração em relação a essa carga negativa? Tem. Então, esse elétron aqui, ele é atraído pelo núcleo? É. Para eu retirar esse elétron, é fácil ou não? E esses outros 2 elétrons aqui, é mais difícil para eu retirar ele dessa camada? Ou é mais fácil com relação a esse 1 elétron que está lá na outra camada? Qual que é mais fácil mexer? Nesse elétron que está mais afastado do núcleo ou nos elétrons que estão mais próximos do núcleo? No que está mais afastado. Mais afastado. Então, conforme eu vou afastando do núcleo, a possibilidade de eu retirar esse elétron é maior, certo? Eu gasto menor energia para retirar esse elétron. Conforme eu vou aproximando do núcleo, é mais difícil. E conforme essa carga nuclear vai aumentando, aqui é 3 prótons, agora no berílio vai ser quanto? Vai ser 4 prótons. E vai ser o quê? 2 elétrons na primeira camada e 2 elétrons na segunda camada. Esse 4 prótons vai ter uma força de atuação maior em relação a esses 2 prótons do que esses 3 prótons em relação a esse 1 próton. Qual que vai ter maior força de puxar o elétron? 3 prótons puxando esse 1 elétron que está na camada de valência, ou esses 4 prótons puxando esses 2 elétrons que também está na camada de valência, que é a segunda e aqui também é a segunda. Entenderam a pergunta? Deixa eu fazer mais organizado. Vocês não entenderam. Deixa eu apagar. Ó, é assim, ó. Eu tenho 3 prótons no lítio, puxando 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda. No caso do boro, eu tenho 4 prótons puxando. Tenho 2 elétrons na primeira camada e tenho... Opa. 2 elétrons. 2 elétrons. A pergunta é, esses 3 prótons têm uma atuação de puxar esse elétron e esses 4 prótons puxando esses 2 elétrons. Quem vai puxar com maior intensidade? Os 3 prótons puxando esse 1 elétron na camada de valência ou os 4 prótons puxando esses 2 elétrons na camada de valência? Quem puxa mais? Quem tem maior força de atração? Ou, mudando a pergunta, esses 2 prótons do boro, eles estão mais próximos dos 4 prótons nuclear do boro, ou um próton do lítio está mais
está mais próximo dos 3 prótons nuclear do lítio? Qual está mais próximo do núcleo? Esse elétron, referente ao lítio, ou esse elétron referente ao boro? Entenderam a pergunta? Sim ou sim? Entendi. Qual deles, gente? O de 3 aí, professora. O de 3 está mais próximo? Sim. Olha o desenho. Neônio, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, boro, berílio, lítio. Quem tem maior raio? É o lítio ou, no caso aqui, eu estou falando boro, mas aqui é o berílio, gente. Ó. O boro é 5, o berílio é 4. Ei, professor, não sabe nada, hein? Esqueci, aqui é 4. É o berílio, esse aqui que eu estou fazendo. E esse aqui é o lítio. Né? E esse é o berílio. Quem tem maior raio? O lítio ou o berílio? Quem tem maior raio? Lítio. Lítio. Olha, professora, mas o lítio tem uma carga nuclear menor que a do berílio. Por isso mesmo. Mas os elétrons de valência estão na mesma distância. Distância em relação a camadas. Camadas. Ou seja, temos 2 camadas no lítio e temos 2 camadas no berílio. Agora, essas camadas do berílio estão mais próximas do núcleo do que as camadas do lítio. Por isso, o lítio tem maior raio do que o berílio. Consequentemente, o berílio tem maior raio que o boro tem maior raio que o carbono tem maior raio que o nitrogênio tem maior raio que o oxigênio tem maior raio que o flúor, e o flúor tem maior raio que o neônio. Olha, professor, mas não entendi nada, porque quando eu fui lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, eu aumentei a carga nuclear. E quando você aumentou a carga nuclear aqui na coluna, você aumentou o raio. Isso. Na coluna eu aumentei o raio. Mas por que eu aumentei o raio? Porque eu aumentei o número de camadas. E na linha? Na linha eu continuo com o mesmo número de camadas. Então quem comanda aqui é quem? É a carga nuclear. E quanto maior a carga nuclear, em cima do mesmo número de camadas, ela vai puxar mais esses elétrons. E se ela vai puxar mais esses elétrons porque a carga nuclear é maior, consequentemente eu vou ter uma contração das camadas mais próximas do raio e eu vou ter, então, um decréscimo com relação ao meu raio. Por isso que o raio cresce na linha, ou seja, no período, na tabela periódica, no sentido de menor carga nuclear. Já na coluna, ele cresce no sentido de maior carga nuclear. Está claro isso ou não, gente? Sim ou sim? Isso é importantíssimo. Por que isso é importante, professor? Porque a gente falou aqui, né? Cadê? Não, falou aqui, né? Estou longe. Características importantes da ligação química. Uma delas, né, distância. Distância. Que vai estar relacionado com polarização e, logicamente, com energia. Certo? Então, quando eu penso em ligação química, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando naquela questão do orbital meu, da camada de valência, estar vazio, ou estar incompleto, ou estar numa condição de completo que pode favorecer alguém. Tudo isso pode acontecer. Mas eu não posso esquecer com relação a qual distância está esse elétron da camada de valência em relação à carga nuclear. Porque a carga nuclear positiva, ela tem, então, uma atração profunda, né, por esses elétrons. E se ela puxar muito esse elétron, fica difícil tirar esse elétron. Fica difícil sair o elétron. Eu tenho que injetar muita energia para tirar esse elétron. E isso não é favorecido. Ou acrescentar o elétron no caso de liberar energia. Então, essa distância, né, carga nuclear, centro, a parte nuclear do átomo,
E a eletrosfera do átomo tem que ser avaliada. Ah, como é que está a relação ao raio? Esse elétron está mais distante, menos preso com relação ao raio ou está mais solto? Ah, professor, então por isso que você fala que ligação química acontece sempre na camada de valência. Isso. Por que ela acontece sempre na camada de valência? Né? Nesse caso aqui, ó, do oxigênio que a gente tinha mostrado aqui. Porque é a camada que está mais longe do núcleo. Então, ela é mais fácil de mexer? Com certeza. Agora, se ela estiver nessa condição aqui do neônio, né, que a gente já mostrou, completa, é fácil mexer? Não, porque eu estou numa condição de menor energia e maior estabilidade. Sim ou não, pessoal? Falei muito? Um pouco, né? Bom dia, bom dia. Quem conseguiu ler o artigo? Vou fazer uma pergunta modesta. Quem conseguiu ler o artigo? Fiardeci, você conseguiu ler o artigo? Li, mas não li todo, professora. Não. Então, ó, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Vocês me dão mais 2 minutinhos, por favor? A gente passa para uma outra etapa agora. Eu acredito que a maioria conseguiu ler, não foi? Foi assim, pessoal? Eu li a metade também, mais ou menos. E o que você achou da leitura? Difícil, fácil, tranquila? Deus, o livro difícil demais. Difícil? É. Estou no lugar. Só um minutinho. Engenharia, controle e automação. Ele tá. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Um minutinho. Visualizaram aqui nossa área de trabalho? Ele está aqui, né? Artigo, ligações químicas. Certo? Foi esse aqui, não foi que eu passei para vocês? Isso. Isso, né? Ok. É o seguinte. Eu vou precisar... 1, 2, 3, 4, 5. 5 representantes. Quem se candidata? Ou eu posso, assim, escolher por livre, espontânea naturalidade. Posso escolher? Vocês me dão o direito de fazer isso? Ou você se candidata? Quer fazer leitura, professora? Não. Para a próxima semana, é uma atividade. Mas não é só os 5 que vão fazer, eles são representantes. Os demais vão ter que entrar nos grupos. A gente hoje está com 16 alunos. Se eu escolher 5, um grupo vai ficar com 5 vezes 3, 15, né? Então, vai ter um grupo com 4, os demais com 3. Mas eu acredito que essa turma tenha mais gente que pode entrar. Então, no máximo, a gente pode ter um grupo com 4 e os outros 4 grupos com 3 integrantes. E eu preciso de 5 representantes. Vou escolher, já que vocês não se candidataram. Rafael, pode ser o primeiro candidato, Rafael? Bom dia, Rafael. Rafael Monteiro Alves, pode ser você, Rafael? Sim ou sim? Sim. Quem pode anotar aí para mim? Jardeci, você pode anotar para mim? Posso sim, professora. Então, anota aí para mim. Rafael Monteiro. É o primeiro grupo. Ligação iônica. Ok? Rafael aí não se pronunciou, mas, Rafael, você está
é solicitado, você é o representante, e pode entrar mais 2 integrantes ou até 3 no seu grupo. Então, quem se interessar por ligações iônicas pode aí migrar para o grupo do Rafael. Rafael, fala alguma coisa, Rafael. Bom dia. Responde aqui no chat para nós. Ah, ok. Tchau. Obrigada, Rafael. Ok. Então, o seu grupo pode ter no máximo 3. Máximo 4, viu, Rafael? Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo, professora. Você é o segundo grupo. Ligação covalente. Tá bom, professora. Pode entrar aí mais de 3 vocês serem em 3, né? Na verdade, entrar 2, né? Ou no máximo 3, vocês serem em 4 nesse grupo. Confere? Beleza, professora. Beleza? Caroline, você é a terceira representante. Caroline Fonseca. Bom dia, bom dia. Caroline, você ficou com ligações metálicas. Da mesma forma, pode entrar de 2 a 3 pessoas no grupo da Caroline. Tranquilo, Caroline? Tranquilo. Tranquilo, professor. Ok, muito bem. Júlia, cadê você, Júlia? Júlia, você vai ficar com exatamente isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você ver. Opa. Teoria dos orbitais moleculares, TOM, T-O-M, TOM, Teoria dos orbitais moleculares. Então, o grupo da Júlia pode entrar mais 2 ou 3 integrantes para compor o grupo da Júlia. Teoria dos orbitais moleculares. Ok, Júlia? Sim ou sim? Sim. E depois, deixa eu pegar aqui. Teoria de ligação de valência. Pode ser você, Tiago Sabino. Tiago Sabino. Sim ou sim? Tiago Sabino é o... Pode, professora. Qual que é o nome aí da minha? Teoria de ligação de valência, TLV. Está no artigo, que está lá na plataforma Moodle. Certo? Teoria de ligação de valência. Então, o seu grupo pode entrar mais 2 ou até 3. Com você, forma 4. Certo? O máximo 4 aí. Teoria de ligação de valência. Jardeci, você anotou tudo isso aí para mim? Sim, professora. Na próxima aula, quando a gente for fazer a apresentação, eu peço para você, qual é o primeiro grupo? Aí você me fala. Pode ser? Você foi eleito para ser o nosso auxiliar. Mas entrou no grupo aí. Certo, pessoal? Então, como é que é isso, professora? Semana que vem, na nossa aula, cada integrante, com os seus respectivos membros, vai apresentar. Pode fazer um slide, pode usar só o artigo. Vocês têm aqui como referência quem? O artigo, certo? A gente estava falando sobre ligações químicas, mas agora a gente começa a apertar um pouquinho. Vocês já entenderam por que os átomos se ligam, né? Falamos da questão da distância, ok? Eu ainda vou, na próxima aula, falar com relação à questão da energia, né? E da polarização. E aí, depois, a gente começa a apresentação de vocês. Eu ainda tenho pontos a fechar, antes de vocês começarem a apresentar. Então, eu devo gastar aí mais uns 20 minutos na aula e a gente começa a apresentação. Provavelmente na próxima semana, mas venham todos preparados. Talvez só o grupo de ligação iônica e talvez covalente consiga apresentar. Tá bom? Que eu ainda preciso ainda de uns 20 minutos ou até mais, uma meia hora de aula, para depois vocês começarem. Mas vocês já leram e aí vão ali complementando as ideias e aí vocês vêm fazendo as explicações. Ok? Tranquilo? Fechou, professora. Fechou? Então, vou parar a nossa gravação. Alguma dúvida, estou à disposição.